Como os advogados salvaram o mundo? Você saberia responder a essa pergunta? Bom, hoje nós vamos falar a respeito dessa obra aqui, do José Roberto de Castro Neves, um autor brasileiro, e que, cara, como eu gostaria de ter conhecido essa obra aqui, esse livro, no início da minha graduação no curso de Direito. Bom, por que eu decidi fazer um vídeo sobre esse livro que para mim é uma obra fantástica, uma viagem no tempo e que todo advogado, todo estagiário, todo estudante de direito em algum momento deve ler este livro aqui. Por quê? Bom, neste livro, José Roberto de Castro Neves, ele começa falando a respeito da importância da atuação do advogado, do porquê que a advocacia é uma profissão extremamente humana e sensível àquilo que acontece com as pessoas da nossa sociedade. Bom, o advogado é alguém que é solicitado, é procurado por pessoas que estão em uma situação de injustiça, em uma situação de risco à sua integridade física, aos seus direitos, às suas garantias fundamentais. E o advogado, ao enxergar aquela pessoa, ao se sensibilizar com alguém que busca a sua proteção, ao entender que ali há uma violação de direitos de uma pessoa que possa não ter recursos, possa estar em uma condição de pobreza. O advogado, ele, por ter essa sensibilidade, ele se coloca no lugar daquela pessoa que procura sua proteção, ele sente como se fossem suas as dores, as angústias, os medos que aquela pessoa, que o seu cliente está sentindo. Então, logo no início desse livro aqui, José Roberto, ele tenta nos passar essa visão humanística da atuação do advogado e do porquê essa é uma profissão, assim como a medicina e outras profissões, é extremamente humana. E bom, por que os advogados salvaram o mundo? Porque durante a construção do livro, da estrutura, José Roberto vai até a Grécia e faz todo um túnel do tempo até chegar aos dias de hoje para mostrar que os advogados estiveram na linha de frente, na liderança, na atuação dos principais movimentos da humanidade, das principais revoluções, como por exemplo a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Francesa, a Revolução Americana. Então, todos esses movimentos foram capitaneados por advogados, seja direta ou indiretamente. E bom, desde a Grécia Antiga, José Roberto nos mostra que houve o surgimento dos primeiros advogados que falavam para aquelas pessoas que não tinham condições, que buscavam os seus serviços, a sua ajuda. Só que no início, os advogados eles não podiam cobrar pelas defesas, pelas representações que faziam. Mas com o passar do tempo, isso foi mudando. Além disso, José Roberto nos mostra como foi feita, como surgiu o direito, como foi a construção do direito e das ciências jurídicas. E no livro nós percebemos que essa construção se deu de uma forma natural, ou seja, conforme as sociedades se tornavam mais desenvolvidas, mais complexas, que as relações ali entre os cidadãos iam se intensificando, iam se desdobrando, fez-se necessário que houvesse uma estrutura, um corpo jurídico mais robusto, que trouxesse segurança jurídica, que pudesse solucionar os problemas existentes e que para que as pessoas não se valessem das próprias forças, das próprias mãos para resolverem os seus problemas. Então, o surgimento do direito foi algo natural e necessário para que as cidades, os estados se desenvolvessem. Então, por meio do direito, houve esse desenvolvimento mais organizado. E bom, dando continuidade, José Roberto nos mostra como foi feita a construção dos direitos, dos princípios, das garantias que nós temos hoje.
Lá no início, principalmente no período antigo, no período clássico, passando pela Idade Média até a Idade Moderna, prevalecia o absolutismo, o poder do rei com o aval e, paralelamente ao lado da Igreja Católica, havia a centralização do poder nas mãos do monarca, que recebia esse poder de Deus. Então, não havia espaço para que os advogados pudessem confrontar as leis que eram impostas pelo monarca. Então, não havia limitação do poder. E com isso, era enfraquecida as instituições e os poderes dos advogados. E por que eu falo isso? Porque no livro, José Roberto deixa claro que as principais armas dos advogados são a palavra e a lei. O advogado, conhecedor das leis por meio da sua palavra, da sua atuação, ele consegue combater injustiças, ele consegue defender os interesses dos seus clientes e, através desse ordenamento jurídico, ele consegue encontrar formas de exercer a sua profissão. Nós sabemos que em um Estado soberano, em um Estado ditatorial, absolutista, o advogado perde as suas principais armas e não tem como atuar, porque em um Estado ditatorial, absolutista, prevalece aquilo que a pessoa que está no poder determina. Mas os advogados eles podem atuar de uma outra forma, por meio de movimentos, por meio da sua fala, por meio da sua incisão nos assuntos que dizem respeito e que repercutem nos interesses da sociedade. Então, esse livro aqui é excelente, é uma viagem histórica, cultural, mas também uma viagem que mostra o início da profissão dos advogados, como e quando surgiram as primeiras faculdades de direito, como a de Bolonha, como Harvard, como várias outras instituições. E um outro ponto interessante que eu não sabia, mas que nesse livro aqui eu tive acesso, foi entender que até mesmo a Igreja Católica se utilizou dos conhecimentos jurídicos, buscou conhecer as leis, buscou desenvolver as próprias leis dentro ali do ramo do direito canônico e viu ali no direito mais uma forma de perpetuar o seu poder e a sua existência. Tanto é que quase todos os papas e as pessoas que faziam parte do clero tinham conhecimento jurídico. Então a igreja se valeu do direito para se estruturar e ganhar ainda mais espaço e poder. Então essa aqui é uma leitura que, na minha opinião, é obrigatória para advogados, estudantes, estagiários e para as pessoas que querem entender como se deu os principais movimentos revolucionários que impactaram a nossa vida e os quais nós sentimos os seus reflexos até os dias de hoje. Como os advogados salvaram o mundo é mais do que um título presunçoso, mais do que apenas uma historinha de como surgiu a profissão dos advogados. É uma viagem no tempo e que mostra o porquê nós devemos defender o Estado democrático de direito, as garantias fundamentais e compreender que todos esses direitos, essas possibilidades que nós temos hoje, principalmente de exercer a nossa cidadania, foi construído num passado por meio de muito derramamento de sangue, muitas vidas ceifadas, muitas lutas, guerras, e que não só os advogados, mas incontáveis outros profissionais e outras pessoas lutaram para que a gente consiga desfrutar do que nós temos hoje. Então esse livro aqui também é um lembrete do porquê nós devemos exercer a nossa cidadania, do porquê nós devemos falar, expressar as nossas opiniões, nos comunicarmos, do porquê que nós devemos defender os nossos pontos de vista, do porquê nós devemos nos insurgir contra as injustiças, contra as opressões, nós devemos ter uma voz ativa, porque nós somos seres que fazem parte da sociedade e que têm muito a contribuir. Então esse livro aqui me mostrou isso, me fez despertar ainda mais a paixão pelo direito, pela advocacia. Então, durante a graduação, eu acredito que esse livro teria me ajudado bastante. Mas talvez, se eu não tivesse a cabeça, a maturidade que eu tenho hoje, que foi construída ao longo da graduação, eu não saberia extrair todo o potencial, todo o máximo que essa obra aqui tem para nos oferecer.
Então, são referências riquíssimas, são trechos destacados importantíssimos de cartas, documentos históricos. Então, eu recomendo muito esse livro, vale a pena. Eu já estou ansioso para relê-lo, então eu acredito que tem muita coisa aqui que eu ainda posso extrair ainda mais. E eu deixarei mais adiante uma resenha a respeito desse livro e alguns trechos, algumas passagens que me despertaram grandes insights e que me ajudaram a ter uma ampliação da minha visão. Então, esse vídeo curto foi para falar um pouco dessa obra, então vale muito a pena, fica aqui a minha recomendação.